Oi gente, eu sou a Grazi, este é o canal Estante Compartilhada e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os livros que marcaram a minha vida. Eu gosto muito de pensar que em momentos especiais da minha vida, da minha trajetória, foram marcados por alguns livros, alguns autores, algumas leituras em especial. É muito legal, muito bacana a gente rememorar esses momentos por meio da literatura. Eu tenho visto em alguns canais as pessoas pensando dessa forma, trazendo então esses livros que foram importantes em dados momentos das suas vidas, e é por isso então que eu também resolvi trazer aqui para o canal, né? Justamente para a gente pensar em como o livro pode ser importante, em como ele pode demarcar determinados momentos da nossa trajetória. Nem todos os livros eu tenho, alguns livros eu li na biblioteca da escola, ou da faculdade, então eu vou apenas citar. Eu não posso deixar de começar essa lista de livros pensando na minha infância e nos livros que minha mãe lia para mim. Eu tinha uma coleção de livros de contos de fadas que eu não tenho nem ideia se ainda existem, mas eram livros de capa dura, grande, era uma coleção com cada livro relacionado a um conto de fada específico, e eu lembro que me marcou muito, eram livros que me deixavam assim completamente fascinada. Depois, já na escola, eu me lembro pouquíssimo de algumas leituras dessa primeira infância mesmo na escola, mas me lembro muito do livro Marcelo, Martelo, Marmelo, eu acho que é assim o título, não tenho certeza, da Ruth Rocha. Era um livro que eu lembro por conta da sonoridade e que eu ficava com aquelas palavras, né, e com a questão dos significados muito na minha cabeça, então isso me demarcou muito. Depois eu tenho um grande ato de leituras na minha vida, porque a gente sabe que os livros não são baratos. Além de não serem baratos, eu moro numa cidade que, na época que eu era criança, não tinha livraria, então não existia esse hábito de se comprar livros, enfim. Então eu passei a adolescência assim, praticamente sem ler nada, e eu me lembro muito de admirar os livros da escola. Então, todas as vezes que eu ia para a biblioteca da escola, eu ficava lá admirando aqueles livros e queria todos. Queria os livros do Vinícius de Moraes, queria livros que tinham sido adaptados para televisão, então que eu conhecia só de ver a propaganda na televisão. Queria ter acesso a esses livros, mas os livros ficavam na biblioteca, nem todos os livros a gente podia ter acesso, então ficava só naquele mundo da imaginação que eu queria ter esse contato com os livros, mas não conseguia ter. Foi então que eu entrei no ensino médio e finalmente tive a disciplina de literatura, que era uma disciplina muito aguardada por mim, era uma disciplina que eu queria muito ter. E eu me lembro da professora entrando na sala de aula e pedindo pra gente ler alguns livros que enfim, seriam cobrados, etc e tal. A gente sabe como funciona muitas vezes o ensino de literatura nas salas de aula, mas eu não estava me importando muito, o que eu queria mesmo era ler. Me demarcou muito porque foi o primeiro livro que eu comprei. Eu disse pro meu pai na época que a gente precisava adquirir o livro, não era uma obrigatoriedade, mas eu disse que precisava. E então foi o meu primeiro livro, Senhora, do José de Alencar. Eu acho que esse é o primeiro livro que tem na minha estante. Na época também eu comprei o 5 Minutos, A Viuvinha, do José de Alencar também. Mas eu acho que esse aqui foi o primeiro. Então, assim, não é o livro preferido da minha vida, mas quando eu fui pensar nesses livros que me demarcaram, certamente o Senhora do José de Alencar tem que estar aqui nessa lista, justamente por ter sido o primeiro livro que eu adquiri e o primeiro livro que iniciou esse meu amor por ter os livros, né? Iniciou a minha coleção de livros.
certeza que Senhora é um desses que demarcou muito esse primeiro momento aí meu enquanto leitura. Depois a gente já entra então na minha fase de graduação. Eu sou formada em letras, escolhi letras por conta da literatura, mas também por outros motivos, né? Eu sonhava em ser escritora. E aí no curso de letras eu tive um encontro com um autor. Esse autor é o Érico Veríssimo. Eu li alguns livros da biblioteca da universidade, do Érico, e assim, eu fiquei muito encantada com a escrita dele. Eu me lembro de ter lido Clarissa, A Vida de Joana d'Arc e O Incidente em Antares. O Incidente em Antares eu acho que foi o mais marcante dessa fase, porque eu me lembro que era um livro bem grossinho e eu andava com esse tijolinho para todos os cantos que eu ia. Na época eu trabalhava, então eu levava esse livro para o trabalho e eu me sentia muito orgulhosa de andar com aquele calhamacinho na mão. Para a época, como eu não tinha o hábito de ler livros muito grandes, esse do Érico Veríssimo me marcou assim profundamente. Esses livros que não estão aqui certamente vão para minha lista aí de desejados, porque como eles me marcaram, eles precisam estar aqui também nessa estante, que tem só livros queridos meus. Um outro autor que era minha paixão já desde a adolescência e eu lia textos esparsos dele depois na internet e tudo mais, é o Vinícius de Moraes. Esse foi o primeiro livro do Vinícius de Moraes que eu adquiri. Por muito tempo foi o único. Ele tá com as bordas até toda suja, porque também era um livro que eu carregava para todos os cantos possíveis e impossíveis. Eu sempre queria ter ele à mão para abrir e ler algum soneto. Eu fico até meio emocionada de lembrar desse livro, porque ele marcou uma fase muito importante da minha vida, uma fase que eu estava terminando a graduação nos últimos anos. Foi uma fase bastante conturbada e certamente os poemas do Vinícius de Moraes me ajudaram muito nesse momento importante. Bom, até esse momento da graduação, eu era uma apaixonada por literatura. Eu desejava loucamente ter os livros comigo. Eu queria ter muitos livros do Vinícius de Moraes, eu queria ter esse contato com o Érico Veríssimo. Eu tive algum contato também com a Clarice Lispector na época, mas assim, eram leituras muito pontuais e a minha habilitação não é em literatura, então assim, a gente teve pouquíssimas aulas de literatura e as leituras foram muito pontuais, né? Então, eu não posso dizer que, nossa, eu era uma super leitora na graduação. Eu acho que eu me tornei uma leitora mais voraz quando eu entrei no mestrado. E essa leitora voraz não era... Num primeiro momento, eu era uma leitora voraz de textos teóricos, porque quem já fez mestrado sabe que a carga de textos é muito pesada. Mas, assim, eu sentia a necessidade de ler obras literárias, até mesmo porque algumas delas eram muito cobradas, né? Pressupunha-se que a gente já tinha lido aquelas obras, então eu sentia muita necessidade de ler, mas sem dúvida nenhuma, um livro que, assim, eu considero divisor de águas na minha vida, que demarca muito bem essa fase do mestrado e que é divisor de águas até para mim, enquanto leitora, se eu pensar em toda a minha trajetória, é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse livro, nós assistimos o filme dele no mestrado, com a professora maravilhosa Leoné, e eu fiquei muito impactada com o filme. A gente não terminou de assistir o filme em sala de aula, então nós saímos de lá correndo para terminar de assistir o filme em casa. E eu fiquei muito tempo querendo ler a história, porque eu tinha ficado muito impactada com o filme. E daí, então, eu não li nessa edição, eu li numa outra edição, bem velhinha, que eu comprei no sebo, comprei pelo site da Estante Virtual. E eu particularmente não gosto de ler livros muito velhos, mas eu não me importei, porque era aquilo que dava na época para comprar.
foi uma leitura extremamente impactante. A Casa dos Espíritos foi um livro que pela primeira vez me fez ficar assim, a ter dores, a sentir dores físicas, a sentir dores emocionais, a me compadecer daquelas pessoas, a pensar que aqueles personagens foram inspirados em pessoas reais e que eles podiam estar aqui e ali no meu convívio. Eu me lembro muito de quando eu terminei a leitura. Foi num dia de manhã e, assim, quando eu fechei o livro, eu fiquei, assim, alguns minutos meio passada, meio pensando no nada e pensando em toda aquela história que eu tinha lido e como aquilo tinha me impactado. Depois disso, eu fiquei procurando alucinadamente por outros livros e encontrei muitos e muitos livros que me fizeram pensar, me fizeram refletir. Foi a partir de A Casa dos Espíritos que eu entendi o quanto a literatura pode ser um agente transformador nas nossas vidas, a partir do momento que a gente permite isso, é claro. Foi a partir da Casa dos Espíritos que eu me apaixonei pela Isabel Allende e quero ler tudo dessa mulher. E já li muitos livros dela e ela não me decepciona. Foi a partir da Casa dos Espíritos que eu desenvolvi um amor gigantesco pela América Latina e por ler autores da América Latina. Enfim, esse é um livro que, sem dúvida, ele vai ficar muito demarcado na minha trajetória. Eu preciso reler ele, né, porque depois dele já li muitos outros livros maravilhosos, então eu não sei mais se ele é o meu preferido da vida, mas se não for o primeiro, tá ali no top 3 com certeza, porque esse livro é muito maravilhoso. Depois, quando eu penso em trajetória de vida e trajetória literária e elas caminhando juntas, né, e estando próximas uma da outra, eu não posso deixar de pensar nos clubes de leitura, especialmente na Estante Compartilhada. A Estante Compartilhada, ela nasceu num momento super especial da minha vida. Eu tinha acabado de ser mãe, eu queria curtir o meu filho, estar perto dele, mas eu também não queria deixar de produzir, deixar de pensar literatura, pensar essas coisas. Então surgiu aí a Estante Compartilhada nesse exato momento. E o primeiro livro que nós lemos na Estante Compartilhada foi Alice Através do Espelho. E a Estante Compartilhada foi um divisor de águas para mim também, porque nós temos 3 anos de Estante Compartilhada. São 3 anos em que eu conheci muitas pessoas, em que eu li muita coisa que, se eu fosse escolher sozinha, eu não teria escolhido. Foi um momento em que eu pude debater e discutir tudo aquilo que eu sentia com relação às obras. Em muitos encontros eu chegava com uma opinião sobre determinada obra e saía com outra completamente diferente, porque tal como na vida, eu acredito muito que a gente não se constrói sozinho, né? A gente precisa do outro para se construir, para se tornar quem nós somos, né? E com a literatura isso também é muito evidente, porque a partir do momento em que você lê um livro, para conversar com um grupo de pessoas e eu para ouvir, né? Que é tão importante a gente ouvir aquilo que o outro tem a dizer e a percepção do outro sobre aquilo que você também conhece, mas que você tem uma visão e a pessoa tem uma outra visão, é extremamente enriquecedor. Então, Alice também vai ser um livro que vai ficar demarcado por isso. Foi o primeiro, foi uma história que eu li, já tinha lido, reli, eu busquei muitas informações para que a gente começasse com o pé direito e nós começamos mesmo. E ainda na Estante Compartilhada, nós tivemos um primeiro ano que foi um ano meio aleatório de leituras, foi um ano meio aleatório de pessoas, né? Então nós não tivemos um grupo fixo. E isso só aconteceu em 2017, quando eu chamei mesmo, dei o caráter de clube de leitura para a Estante Compartilhada, com nome, com logo, com obras pré-selecionadas.
E a primeira delas foi O Mágico de Oz. E O Mágico de Oz é assim um livro muito querido para mim. É o meu preferido da literatura infantil. E ele demarcou a formação desse grupo que hoje, ainda hoje, é presente, né? Então, alguns membros não estavam nesse primeiro encontro, mas ele que deu esse pontapé para que a gente formasse um grupo tão sólido como é o grupo da Estante Compartilhada até hoje. Por fim, mas de forma alguma menos importante, eu precisava de um livro para demarcar a minha vida enquanto mãe. Eu tenho 2 filhos e desde que eu tive o meu primeiro filho, eu fico tentando buscar livros que falem sobre a maternidade dentro da literatura, dentro da ficção. E eu li alguns livros que tratam do tema, mas nenhum livro me tocou. Recentemente eu reli um livro que eu já tinha lido enquanto era mãe, mas na época não tinha me marcado tanto. E aí quando a releitura, que mais uma vez eu acho super importante as releituras, na releitura é que ele realmente me tocou e me fez pensar nos seres humanos que eu estou educando e que missão difícil e importante, né, de educar seres humanos, e de quanto o que está aqui nesse livro é o que eu acredito, o que eu almejo para os meus filhos. Eu estou falando de Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda. Chimamanda é outra autora que eu amo de paixão. E aqui nesse livro ela escreve uma carta para uma amiga. Essa amiga questiona ela como é que ela vai educar a sua filha, né, que acabou de nascer, como para se tornar uma mulher feminista. E aí a Chimamanda vai falando para ela vai dividindo em alguns pontos e que são muito importantes, né? Pontos dos quais eu acredito muito, como o respeito à diferença, o respeito ao outro, para que essas crianças, desde cedo, compreendam que cada um tem o seu valor, né? É um livro que me marcou muito, que mexeu muito comigo enquanto mãe e que não poderia não estar aqui. Bom, esses são os livros que marcaram minha trajetória. Nem todos são os livros preferidos da minha vida. Acho que para isso a gente precisaria fazer um outro vídeo com livros preferidos da vida. Mas são livros que me marcaram e que me constituíram enquanto a Grazi leitora, a Grazi pessoa, a Grazi humana de hoje. Quais são os livros que demarcaram a sua vida, que demarcaram a sua trajetória, que demarcaram o seu caminho? Conta pra mim quais são eles, para que a gente possa também fazer essa troca aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.